Você está em uma sala. Alguém o acusa de algo. Sua primeira reação é falar, explicar, se defender. E no segundo em que você abre a boca, você já perdeu. Existe uma arma que os verdadeiramente poderosos dominam. Uma arma tão antiga quanto a linguagem, mas tão rara que a maioria nunca aprenderá a usá-la. Não é o que você diz, é o que você se recusa a dizer. Hoje você vai aprender as 4 leis de uma arte esquecida. A arte do silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem sabe que as palavras dos outros são armadilhas e que o vazio é a arma mais letal que você possui. Se você entende isso, você nunca mais será manipulado da mesma forma. O mundo moderno tem pavor do silêncio. Olhe ao seu redor. Conversas preenchidas com palavras vazias, reuniões que poderiam ser e-mails, pessoas que não suportam 3 segundos de pausa sem sentir a necessidade de preencher o vazio. E enquanto todos falam, poucos percebem a verdade. Quem controla o silêncio, controla a conversa. Esta não é teoria. É uma lei observada por todos os grandes estrategistas da história. Maquiavel não escreveu sobre quem grita mais alto. Sun Tzu não ensinou a arte da eloquência. Os estoicos não pregavam discursos infindáveis. Eles entenderam algo que a maioria ignora. O poder real não está em dominar as palavras, está em dominar o espaço entre elas. E existem 4 leis que governam esse domínio. Lei número 1. O silêncio é uma arma de desconforto. Aqui está a verdade que poucos admitem. Os seres humanos têm um medo primitivo do vazio. Quando uma conversa para, quando há um silêncio prolongado, algo dentro de nós grita para preenchê-lo. E essa urgência é sua fraqueza. Imagine a cena. Você está negociando. O outro lado faz uma proposta. Ao invés de responder imediatamente, você apenas olha para ele. 3 segundos. 5 segundos. O que acontece? Ele começa a se mexer, a clarificar, a oferecer mais, porque o silêncio dele próprio o tortura, e você não disse uma palavra. Maquiavel nos ensinou, no vídeo sobre as 3 táticas para ler a mente das pessoas, que as ações revelam mais que as palavras. Mas há um corolário a isso. O silêncio revela mais que as perguntas, porque quando você não preenche o vazio, a outra pessoa o preenche. Com inseguranças, com concessões, com a verdade que ela nunca planejava contar. Isso funciona em todos os contextos. Em uma discussão, quando alguém o ataca e você simplesmente não responde, você mantém o olhar, você espera. A pessoa esperava uma reação, uma defesa, uma briga. E quando não recebe nada, ela começa a duvidar. Por que ele não está reagindo? Será que eu exagerei? Será que ele sabe algo que eu não sei? Seu silêncio não é passivo. É uma presença. Uma força que empurra de volta sem empurrar. Que intimida sem ameaçar. E a beleza dessa lei é simples. Você não precisa ser mais inteligente. Não precisa ter a resposta perfeita. Você só precisa ter mais controle sobre o desconforto do que a outra pessoa. E quando você domina o desconforto, você domina a sala. Lei número 2. A observação silenciosa. Existe um tipo de pessoa que todos conhecem. O tipo que faz 1000 perguntas, que interroga, que investiga. E em cada pergunta, eles entregam 2 coisas. Primeiro, que não sabem. Segundo, que precisam saber. O observador silencioso não comete esse erro. Ele entende que as pessoas se revelam, não quando são perguntadas, mas quando esquecem que estão sendo observadas. Fale 30% do tempo. Ouça 70%. Mas não ouça passivamente. Ouça estrategicamente. Observe como a voz muda quando certos tópicos surgem. Note a linguagem corporal quando um nome é mencionado. Veja o que não é dito, as pausas, os desvios,
Porque a verdade raramente está nas respostas. Está nas hesitações. E você só percebe as hesitações quando para de preencher cada segundo com sua própria voz. Maquiavel escreveu algo que a maioria ignora. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ele quis dizer que as pessoas confiam mais no que veem do que no que tocam, no que parece do que no que é. Mas há outra leitura. Quem observa, domina. Quem fala, se expõe. Pense nas pessoas mais perigosas que você conheceu. Não eram as mais barulhentas. Eram as que ficavam no canto da sala, assistindo. Sorriso levemente, dizendo pouco. E quando finalmente falavam, todos paravam para ouvir. Por quê? Porque a escassez cria valor. Se suas palavras são raras, cada uma carrega peso. Se você fala constantemente, suas palavras se tornam ruído. A observação silenciosa não é timidez, é predação. É esperar até entender completamente o terreno, antes de fazer qualquer movimento. E quando você se move, é decisivo. Lei número 3. O silêncio como mistério. Existe um impulso humano universal. Quando alguém nos acusa, nos questiona, nos desafia, queremos explicar. Queremos que entendam. Queremos clareza. Queremos que saibam que não somos o que pensam. E esse impulso é uma armadilha, porque no momento em que você explica, você se rebaixa. Você aceita o enquadramento deles. Você admite que a opinião deles importa o suficiente para você gastar energia corrigindo. Os verdadeiramente poderosos não fazem isso. Quando acusados, quando questionados, quando desafiados, eles não se justificam. Eles observam. Talvez sorriam, talvez digam algo devastadoramente breve. E então, silêncio. Você acha isso? Interessante. E nada mais. Os samurais tinham um conceito. Zanshin, a mente que permanece. Não é apenas estar presente. É estar presente sem reagir. É observar sem ser puxado. E isso se aplica perfeitamente ao silêncio como mistério. Quando você não explica, quando você não se defende, quando você simplesmente existe sem precisar da validação alheia, você se torna ilegível. E o que é ilegível é percebido como perigoso. As pessoas começam a preencher o vazio com suas próprias projeções. Ele deve saber algo. Ela deve estar confiante demais para se importar. Talvez eu esteja errado. E quanto menos você diz, mais elas assumem. Quanto mais você explica, menos elas respeitam. Esta é a mesma lição que vimos no vídeo sobre disciplina estoica. A dicotomia do controle. Você não controla o que os outros pensam. Você controla apenas suas ações. E uma das ações mais poderosas é a recusa em agir. A recusa em se explicar. A recusa em entrar no jogo deles. Lei número 4. A ausência estratégica. Existe algo mais poderoso do que o silêncio em uma conversa. É o silêncio da sua ausência. Quando alguém tenta manipulá-lo, controlar a narrativa, forçá-lo a reagir, a jogada mais fria não é argumentar, é desaparecer. No vídeo sobre gaslighting, exploramos como manipuladores tentam reescrever sua realidade com palavras. E qual é a defesa final? Não é convencê-los de que estão errados, é a saída estratégica, silenciosa, sem drama, sem explicações. Você simplesmente não está mais lá. E isso destrói manipuladores, porque toda a estratégia deles depende da sua presença, da sua reação, do seu envolvimento. Quando você remove isso, eles ficam gritando para o vazio. Mas a ausência estratégica não é só para manipuladores. É para qualquer situação onde sua presença se tornou uma ferramenta contra você. Um amigo tóxico que sempre te drena. Você não confronta. Você se torna progressivamente menos disponível. Uma reunião onde você está sendo usado como bode expiatório. Você não argumenta. Você documenta tudo e, estrategicamente, muda de projeto. Um relacionamento onde cada palavra sua é distorcida.
Você não tenta clarificar mais uma vez. Você reconstrói sua fortaleza interior e então você sai, silenciosamente. E aqui está o que acontece. Eles percebem sua ausência e começam a questionar. Por que ele parou de responder? Por que ela não está mais aqui? O que eu fiz? Sua ausência se torna um espelho e eles não gostam do que veem. Mas você já está em outro lugar, construindo, crescendo, sem o peso deles. Porque a verdadeira liberdade não é fazer a pessoa entender, é não precisar mais que ela entenda. Então aqui estão as 4 leis. 1. O silêncio é uma arma de desconforto. Use-o para fazer os outros se revelarem. 2. A observação silenciosa. Fale menos, veja mais. A verdade está nas hesitações. 3. O silêncio como mistério. Não se explique, não se justifique. Seja ilegível. 4. A ausência estratégica. Quando sua presença é usada contra você, remova-a. Estas não são leis de passividade, são leis de controle. Porque aqui está a verdade final. O mundo pertence a quem fala? Não. O mundo pertence a quem controla quando falar e quando calar. A maioria das pessoas é escrava das próprias palavras. Falam demais, explicam demais, preenchem cada silêncio com ansiedade. Você não precisa mais fazer isso. Existe um momento em que isso clica. Você está em uma conversa. Alguém tenta puxá-lo para uma discussão. Tenta fazê-lo se defender. Tenta preencher sua mente com o caos deles. E você apenas não entra. Você observa. Você espera. Você deixa o silêncio fazer o trabalho. E percebe. Eles estão se desgastando, ficando frustrados, perdendo o controle, enquanto você permanece, intocável. Esse é o momento em que você entende. O silêncio não é ausência de poder. É a forma mais concentrada dele. E agora que você conhece as 4 leis, você tem uma escolha. Continuar preenchendo cada vazio com palavras. Continuar se explicando. Continuar dando poder sobre você para quem menos merece. Ou dominar a arte que separa os manipulados dos manipuladores. Os reativos dos estratégicos. Os fracos dos inabaláveis. Se você chegou até aqui, se absorveu cada lei, você não é mais quem era há 12 minutos. Você agora possui uma arma que a maioria nunca terá. E por isso eu te reconheço. Se este vídeo ressoou com você, deixe nos comentários apenas uma palavra: silêncio. Não é um comentário, é uma declaração. É você dizendo: eu entendi, e não vou mais desperdiçar minhas palavras. E ao se inscrever neste canal, você está se juntando a uma fortaleza de mentes que entendem algo raro: que o verdadeiro poder não grita, não se explica, não implora por atenção. Ele simplesmente existe, implacável, silencioso, imbatível. Vá agora, e que o seu silêncio seja a sua definição.